Olha, estamos aqui com o pesquisador da Fiocruz da Amazônia, o Jazen Orellana, que está me ouvindo. Deve ser Orellana, né? O sobrenome, não sei qual é a pronúncia, o Jazen pode dizer, e desculpe se eu pronunciei errado. Professor, doutor, qual é a situação nesse momento de Manaus? Bom dia ao senhor. Bom dia, Datena. Agradeço aí pela oportunidade. Agradeço aí aos ouvintes também da Band News e a todos os membros da produção. Em uma palavra, caótica. Bom, resumiu bem, curto e grosso. O senhor me lembra o Sócrates. Quando a gente ia entrevistar o Sócrates, você faz a pergunta e fica pensando na segunda pergunta que vem a seguir. Como a pessoa responde muito longamente, você tem tempo de pensar na segunda pergunta. O Sócrates falava aí você não sabia o que perguntar depois. Mas sabendo o que eu vou... O senhor falou, é caótica. Pronto, respondeu a pergunta e acabou. Mas essa situação é caótica por quê, então? Aí eu vou usar um recurso de criança. Porque a criança pergunta, pai, por que é isso? Aí você fala, é por isso. Ele fala, por quê? Aí então, por que é isso? Você fala, por quê? Então vou usar o recurso da criança e saber por que a situação é caótica. Então, Datena, acho que agora a sua pergunta ela é mais incisiva, né, e ajuda a gente a até desdobrar ela em várias possibilidades, né? O que a gente tem visto de uma forma geral na narrativa do governo do estado do Amazonas e um pouco na narrativa do governo federal em relação à crise atual no Amazonas é um recorte temporal do que está acontecendo hoje, ontem e no máximo nos últimos 5 dias. Mas, na verdade, todo esse cenário que nós estamos vendo agora, de recordes atrás de recorde nas hospitalizações de pacientes graves, recordes atrás de recordes no número de sepultamentos. Nós, inclusive, há 2 dias atrás, quebramos o recorde histórico de sepultamentos da cidade de Manaus, não apenas ao longo da epidemia, mas ao longo de toda a trajetória que nós temos registrada para sepultamentos em Manaus. Então, se você olhar um pouco antes, né, do que as autoridades sanitárias têm propositalmente restringido essa análise, você vai perceber que Manaus ela entra na epidemia em franca desvantagem, né? Você vai ver que Manaus era a única cidade dos 62 municípios do Amazonas que tinham leitos de UTI em quantidade insuficiente. Você vai ver que Manaus, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tinha aproximadamente 53% da sua população morando em condições precárias de habitação, as chamadas favelas, palafitas, enfim, condições precárias de habitação que nos dão uma ideia de que são pessoas de baixa condição social, de poucos recursos e, portanto, vulneráveis à transmissão e à disseminação do novo coronavírus. Então, esses 2 fatores pré-epidemia, eles montam um cenário praticamente ideal para que você, por meio da negligência das autoridades sanitárias e da população, você consiga tornar Manaus na capital mundial da Covid-19. Por que capital mundial da Covid-19? Manaus é um caso único, né, dessa explosão violenta do novo coronavírus e da mortalidade em 2 momentos distintos, tanto na primeira como na segunda onda. É interessante notar, Datena, os ouvintes da Band News, que mesmo vivendo esse pico violento de mortalidade e de disseminação viral em Manaus, até o presente momento, o governo do estado do Amazonas não teve coragem de reconhecer que nós estamos na segunda onda. Eu imagino que por orgulho, né, porque nós temos avisado as autoridades sanitárias, aos órgãos de controle, incluindo o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público de Contas, Defensoria Pública, Comissão Mista do Senado e da Câmara Federal para a Covid-19, Comissão Nacional de Direitos Humanos há meses, e ninguém se manifesta, ninguém faz nada, e o governo do estado do Amazonas seguiu negando a gravidade dessa situação, e infelizmente, Datena, nós acabamos brindando, no mau sentido da palavra, não só Manaus, mas como a humanidade, com uma possível nova cepa, que é resultado dessas aglomerações desnecessárias que aconteceram em novembro e dezembro
que poderiam ter sido evitadas apenas se tivessem escutado as nossas recomendações dadas em setembro para a implementação de um lockdown em Manaus. Então é algo bastante triste, né, ter que relatar essa sequência de acontecimentos, né, essa sequência de erros na gestão e essa pobre adesão da população às medidas de distanciamento físico que ajudam, no seu conjunto, a entender como chegamos a essa situação tão caótica da cena. Olha, lockdown, sabe quando o político ia aceitar com eleição? Nunca. Primeiro que não era nem para ter tido eleição se você levasse a sério ao pé da letra, em lugar nenhum do mundo, se a gente levasse ao pé da letra o que os cientistas vinham dizendo que é o coronavírus. Explicando mal e porcamente, muito a princípio, como leigo, mas ouvindo cientistas como o senhor. Primeiro, que não é totalmente verdade que esse vírus ele não escolhe rico ou pobre. Isso é uma mentira muito grande. Ele não escolhe mesmo. Ele não sabe se você é rico ou se é pobre. Só que as condições em que vivem os pobres, elas permitem que o vírus se dissemine mais. É casa com um cômodo, como é que você vai isolar alguém lá dentro? É gente morrendo de fome, como é que você vai prender o cara dentro de casa se ele não consegue trazer comida para dentro de casa, não tem recursos dentro de casa? Estados Unidos, por exemplo, quem morre mais? Negros, latinos, pobres, periferia. França, a mesma coisa. Itália, a mesma coisa. Inglaterra, a mesma coisa. Outra coisa, serviço público. Os Estados Unidos não têm serviço público. Não tem plano, não tem SUS dos Estados Unidos. Quem morreu mais? Quem não tinha plano. Então, não é totalmente verdade que o vírus não mata, que mata ricos e pobres ao mesmo tempo. Isso é mentira. O cara que tem mais condição de se proteger é o mais rico, de qualquer doença e desse vírus também. Segundo, subestimaram esse vírus, apesar de todos os apelos científicos do mundo, do mesmo jeito que se achasse mesmo que era uma gripe. A primeira onda passou, olha, mas não morreu tanta gente, hein? A gripe espanhola matou mais, então vamos embora. Se esperava uma segunda onda? Se esperava. Claro que se esperava por causa do frio, porque ia entrar em fase invernal os países que estão acima da linha dos trópicos. Aconteceu com os Estados Unidos, a Europa e tal. Mas esses políticos achavam que ia ser só isso. Não foi. Começou a morrer mais gente do que devia morrer nos Estados Unidos, começou a morrer mais gente do que devia morrer na Europa, e eu perguntei para todos os caras políticos que eu entrevistei se as medidas não iam ser tomadas, e a maioria me respondeu de forma educada, mas não tomou medida nenhuma, e outros me responderam de forma mal educada. Eu fui mal educado com eles e me arrependo, porque eu não devia me baixar o nível desses caras, né? Eu falei, cara, tá morrendo mais gente nos Estados Unidos, tá morrendo mais gente na Europa. Se previu uma segunda onda, mas não de tamanha intensidade. Agora está confirmado aqui de que esse foi um alerta que nós recebemos agora há pouco sobre a nova cepa de Manaus. Que tem nova cepa, não é só em Manaus, tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra, tem na África do Sul e deve ter no mundo inteiro. Por causa da aglomeração. Quando passou a primeira onda do coronavírus, em que pese matar muita gente, mas tem 8 bilhões de pessoas no mundo, teve mais gente recuperada do que gente morta. A gente só pode estar começando a ver o começo do filme. A gente acho que não está nem no começo total do filme. O fim do filme pode ser muito pior. Olha aqui, ó. Ministério da Saúde confirma caso de reinfecção por variante amazônica. Claro que tinha algum fator diferente só do frio para que os casos começassem a aumentar violentamente na segunda onda, que vive os Estados Unidos e que vive a Europa. Porque está morrendo muito mais gente que morreu na primeira onda. E descobriram ontem um fator importante que não depende mais do contato das pessoas de um país com outro para ter essa nova variante. A mesma variante isolada na Inglaterra, no Reino Unido, foi isolada nos Estados Unidos sem que houvesse nenhuma condição de contato de gente que veio da Inglaterra com o vírus lá para onde, não sei se foi no Oregon, mas para os Estados Unidos, nem o cara viajou e ninguém viajou de lá para a Inglaterra. A cepa nova, que é a mesma isolada no Reino Unido, ela mudou nos Estados Unidos mesmo.
Assim deve estar acontecendo no mundo inteiro. Os caras falam em 5, 6 cepas, deve ter muito mais. Quanto menos a gente vacina, mais oportunidade a gente dá para o vírus mudar. E esse vírus deve ter alguma característica de que, se ele ataca e se espalha mais fácil, ele deve estar mudando mais fácil também. E eu não sei, porque os cientistas não estão conseguindo me responder mais com firmeza, se a vacina de hoje vai servir para as variações de amanhã. Não sei. Grosso modo, é mais ou menos isso que eu ouvi até agora. E mais ou menos isso que eu deduzi até agora. E que a gente pode estar... Esse quadro de Manaus pode ser o terror de São Paulo, Rio, Tóquio, Paris. Paris, os caras não sabem o que fazer. Decretaram toque de recolher 6 horas da tarde. O Líbano fechou pessoas durante 15 dias, 24 horas por dia. E daí o Reino Unido já está em lockdown, a Alemanha vai para lockdown. Significa que os cientistas estão dizendo, amigo, nós não estamos sabendo mais o que fazer aqui não. E não estamos sabendo mais responder o que os caras estão perguntando para a gente aqui. Quem é que vai me garantir que essa vacina de hoje sirva para amanhã? Ah, Datena, serve. Serve? O caramba, porque ninguém me deu essa convicção. E tem uma resposta que eu vi sobre alguém da Pfizer, dizendo o seguinte, olha, o nosso RNA mensageiro, ele pode, a gente pode mudar a nossa vacina em 3 semanas. Ora, se pode mudar em 3 semanas, é porque precisa mudar em 3 semanas para se adaptar às variações. Se precisa mudar, meu amigo, aí que nós estamos perdidos, não tem vacina nem para vacinar contra outro vírus que já fez estudo, e com a mutação, como é que fica? O senhor pode me responder isso? Isso tudo que eu observei até agora. Se eu estiver enganado em muita coisa aí, devo estar, porque eu não sou cientista nem médico, mas também não sou besta, eu fico ouvindo o que o cara fala. O senhor pode me fazer uma análise disso que eu coloquei ao senhor? Datena, eu preciso confessar que estou impressionado, não só com sua sinceridade, mas com a precisão, né, de relatar a importância, né, da desigualdade, né, sobre os indicadores de mortalidade e adoecimento por Covid-19. Né? Então, você nos brindou com esse relato pouco comum, né, na imprensa, né, de que essa doença, essa epidemia, ela não é igualitária, ela é injusta, ela mata, ela infecta mais as pessoas pobres, os pretos, os latinos, como você bem lembrou, né? Então nós temos que pensar muito seriamente nisso, né? Nós temos os governos, não estou me referindo só ao governo do Brasil, nem quero falar em nomes aqui de políticos, porque eu acho que isso não ajuda a gente nesse momento, né? Mas os governos precisam entender que para você implementar um lockdown ou qualquer outro tipo de medida restritiva, o Estado precisa assumir que vai ter prejuízos, precisa assumir que vai aumentar seu endividamento público e outros indicadores econômicos, porque senão você não vai ter condições de controlar essa epidemia com milhões de brasileiros vivendo em condições subhumanas, com milhões de brasileiros em condições precárias de trabalho que não tem outra opção que não seja matar ou morrer, como dizia o Cazuza, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade. E com relação à vacina, Datena, também tenho que concordar com você. Nós temos muitas incertezas em relação à vacinação e as possíveis influências, né, que essas novas mutações podem causar sobre a vacinação. Embora elas sejam pouquíssimo prováveis, né? Na prática, é muito difícil que elas tornem essas vacinas inefetivas, mas quem descartar essa possibilidade por completo, certamente não estará falando a verdade. Agora, se nós não temos recursos médicos hospitalares suficientes para atender esses pacientes, se nós não temos medicação específica para prevenir ou tratar a Covid-19, ao contrário do que muitas pessoas têm dito em relação à ivermectina ou cloroquina, se nós não temos incertezas em relação à vacina, a nossa única alternativa continua sendo usar as medidas não farmacológicas. Se nós não fizermos isso, Datena, se os governos não entenderem isso, nós vamos continuar mergulhados no caos e Manaus vai ser o que vai acontecer provavelmente em outras grandes cidades no Brasil. Aliás, essa tem sido a função de Manaus no mundo, né? Uma espécie de laboratório a céu aberto,
onde o vírus circula livremente, onde você afrouxa todas as medidas de forma extemporânea, de forma inoportuna, e assiste a essa tragédia, né, que mostra para outras cidades, como grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Londres, inclusive, Paris, falarem, olha, se Manaus está fazendo assim, nós não vamos fazer. Então, eu acho que essa é a grande lição que Manaus deixa para o Brasil e para a humanidade. Não façam o que nós fazemos na gestão da epidemia, senhor. Hoje a vacina é a esperança. Até a vacina ser aplicada, seja ela qual for a vacina, e a eficácia da vacina, e a segurança da vacina, seja ela qual for, ninguém vai aprovar a vacina para matar as pessoas. Ninguém é idiota a ponto disso. Mas hoje a única palavra que nós temos de esperança é a vacina. Né? Então, tendo vacina, você tem que se vacinar com a que tem e pronto, acabou. Esse é o detalhe. Mas antes da vacina e mesmo durante a vacina e depois da vacina, que uma coisa é grupo de controle e a outra coisa é você vacinar em massa ou emergencialmente. Tá? Você não vai saber se a vacina que age no grupo de controle vai agir da mesma forma em massa. Ontem eu ouvi o doutor Dimas falar uma coisa aqui, eu não quis contestar. A vacina Coronavac só foi testada entre profissionais de saúde. Então, não foi testada numa população diversificada, miscigenada e com uma série de diferenças, como é, por exemplo, a população brasileira. O maior exemplo é a população brasileira. Ele disse, não, olha, mas a vacina é segura exatamente porque foi testada em profissionais de saúde que têm mais contato com as pessoas infectadas. Eu ia perguntar para ele, eu não quis polemizar, eu falei, doutor, o senhor já entrou no ônibus, no metrô ou no trem? Porque eu acho que ali o cara sem EPI, e no começo não tinha nem máscara, agora tem máscara, no transporte coletivo, ele é tão exposto quanto o profissional de saúde sem as defesas que o profissional de saúde tem, que são os nossos heróis, que estão na linha de frente, o Brasil onde mais morre enfermeiro, mais tem médico infectado e tudo mais, por uma série de detalhes. Mas a vacina, ela aplicada fora do grupo de controle, a ação dela pode não ser a que se conseguiu nem no grupo de controle com o limiar necessário de 50,38% ou 70% ou 95%. Depois de aplicada a vacina, a gente vai ter que esperar para ver o resultado da vacina. A tendência é para que melhore a situação, a tendência. Mas ainda tem que se esperar um tempo. Então, até lá, álcool em gel, lava as mãos, distanciamento social. Eu mostrei um gráfico aqui tão simples, mas tão simples. Eu nem sei se eu tenho aqui esse gráfico, e nem sei se o Garrafa tem aí esse gráfico, o Daniel tem esse gráfico aí. E use máscara, mesmo depois de você tomar a vacina, pelo amor de Deus. Eu não sei se eu tenho o gráfico aqui, se vocês têm o gráfico aí ou não, senão eu mando para vocês. Eu queria que o professor, que o doutor falasse sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que a questão, apesar de eu ser um imbecil virtual, eu acho rápido o gráfico aqui. Deixa eu ver aqui. Não, você coloca aí, mas eu não vou enxergar o gráfico aí. Pronto. Aí pode colocar aí. Se tem aí, pode colocar aí. Pode colocar aí que eu me viro aqui. Mas aqui esse gráfico meu está muito ruim aqui. Esse gráfico meu está muito ruim. Tem aí o gráfico para colocar? Enfim, o gráfico está dizendo aqui, uma pessoa, deixa eu chegar mais perto, não me põe aí não, porque eu vou chegar mais perto, então eu não enxergo. Que, além de tudo, eu não enxergo. Uma pessoa que é caso positivo, sem máscara, falando com você a menos de 2 metros e você sem máscara também, o risco de contaminação é de 90%. Isso é estudo científico. O gráfico é simples, mas é estudo científico. Nem tudo que é científico é complicado. Às vezes o mais fácil é observação e mais simples de entender. Alguém positivo conversando com você sem máscara, a menos de 2 metros, o risco de contágio é de 90%. Um cara positivo conversando com você sem máscara, a menos de 2 metros, você com máscara, cai de 90% para 30%. Ele positivo a menos de 2 metros sem máscara, você com máscara cai para 30%. Um caso positivo, é por isso que o oriental usa máscara, desde que você viu o japonês, você já viu o japonês com máscara. Um caso positivo, usando máscara, menos de 2 metros de você
você sem máscara, o risco cai para 5%. É por isso que os orientais usam máscara, não é para não se contaminar de gripe ou qualquer coisa, é para não contaminar as outras pessoas. É um conceito humanitário. Então, mesmo o cara positivo, usando máscara, menos de 2 metros de você, você sem máscara, o risco cai de 30% para 5%. Um caso positivo com máscara e você que não foi contaminado com máscara, menos de 2 metros, conversando com esse cara, o risco é de 1,5%. Agora, os dois positivos e os dois, um positivo e os dois sem máscara, conversando com você que não pegou a doença, a mais de 2 metros, os dois com máscara e um positivo e você que não pegou a doença, o risco é 0. Será que precisa explicar mais alguma coisa para distanciamento social melhor que isso? O senhor já tinha visto esse gráfico, professor? Olha, esse gráfico em especial ainda não, mas ele é muito didático, né? Ele é muito simples, né? E mostra para a gente que nós, na prática, não precisaríamos, né, de medicação específica ou de vacina para lidar, conviver com a Covid-19, né? Infelizmente, nós temos um fator cultural pesado, né, na América Latina, principalmente, né, de não ter essa consciência coletiva, né, de respeito pelo outro, né? Infelizmente, aqui no Brasil, nós somos muito individualistas ainda e isso acaba prejudicando o controle da epidemia, sem contar com esses recursos aí que nós acabamos de dizer, né, vacina e a medicação específica. Portanto, o uso de máscaras é uma estratégia relativamente simples, mas que nós vemos na prática é pessoas dentro desses mesmos ônibus lotados que você acabou de citar, Atena, com a máscara mal colocada, passando mais a mão na máscara do que na própria cintura, entendeu? Então, assim, são pessoas que, infelizmente, não conseguem entender a importância desse recurso tão simples que é o recurso de máscara, a importância de manter a distância mínima de 2 metros, a importância de estar atentos à higienização das mãos, a higienização das mãos não só com água e sabão, mas também com álcool gel. Então, são coisas relativamente simples, né, que poderiam estar ajudando de forma decisiva, né, assim como estão ajudando na Ásia, como você bem exemplificou, Datena, mas nós estamos distantes ainda de aderir a essas medidas. O que o brasileiro parece que espera uma solução fácil, milagrosa, né? Uma vacina milagrosa que tenha 100% de eficácia, né? Isso não existe, não há histórico no relato da medicina de vacinas com 100% de eficácia, né? Porque não seria um remédio, né? Seria uma divindade, né? Um milagre, né? Então, isso é algo que a gente precisa entender e talvez demore décadas a ter. Uma pergunta bem simples e clara. O ser humano também, dentro dos vários defeitos que ele tem, os vários defeitos que o ser humano tem, que é a pior espécie que existe em cima do planeta, porque ela ameaça a si mesma e ameaça o planeta. Ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, vendo o caso de Manaus, o cara fala assim, nossa, que desespero, que dó, eu estou vendo o cara lá morrer sufocado em Manaus, que pena, coitadinho do povo manauara, coitadinho do povo da floresta, do povo amazônico. Mas lá no fundo ele está pensando assim, ainda bem que é longe, hein? Ainda bem que é lá em Manaus, que não é comigo aqui. Olha, lê do engano e a pergunta é bem simples, tá? Já partindo desse princípio egoísta mesmo do ser humano, que todo mundo é assim. Você que está me ouvindo aí, você está falando, eu não sou assim, mas no fundo pensa direitinho que você vai ver que você não é. Olha, coitadinho lá do povo de Manaus e tal, mas ainda bem que é lá em Manaus, hein, ó. Não é que é assim. Começou assim. Começou quando eu já falava dessa epidemia asiática. Era uma epidemia, porque era lá nos países asiáticos. Aí depois foi para a Itália, eu já falava, olha, o que vocês estão fazendo carnaval de rua com 50 milhões de pessoas em São Paulo, 20 milhões de pessoas no Rio, não sei quantos milhões de pessoas em Salvador e daí por diante. O que vocês estão fazendo com isso? Tem uma epidemia que já virou de epidemia asiática uma epidemia europeia, depois foi para os Estados Unidos, e aqui a gente fazendo carnaval e sem medida nenhuma de proteção, com mais de 50 milhões de pessoas. E depois fizemos eleições, cinicamente nós fizemos eleições, que foi o nosso segundo carnaval. E depois teve festa de fim de ano, Réveillon e tudo mais. Natal e Réveillon, cinicamente.
Então, a pergunta é bem simples. O que está acontecendo em Manaus vai acontecer no resto do Brasil? Qual é a chance de acontecer no resto do Brasil? Olha, o que aconteceu em Manaus é algo bastante Tirando o peculiar, fator né? social, é claro, né? Nós temos uma situação bem desfavorável, né, contextual, né, social e econômica em Manaus que favorece esse tipo de cenário, né, explosivo, né, único, e que acabam fazendo Manaus a capital mundial da Covid. É muito pouco provável que um cenário igual ou pior a esse se repita em outras cidades do Brasil, até porque nós não temos, né, exemplos de cidades com essa conjunção de características desfavoráveis que favorecem, né, a disseminação viral explosiva e essa tragédia humanitária e sanitária que nós estamos observando, né, em Manaus. No entanto, é muito provável que em outras capitais brasileiras nós tenhamos grandes problemas como esse, né? Porque nós temos cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, onde você tem milhões de pessoas circulando ao mesmo tempo, né? E se o brasileiro continuar com esse cinismo da pena que você acaba de citar, do Carnaval do ano passado, do Natal desse ano, do Ano Novo de 2020 para 2021, nós certamente teremos experiências trágicas nessas grandes cidades, principalmente, do Pena. O professor tem trabalho e muito sério, mais do que nunca, numa cidade que é uma cidade-estado, pelas características do estado da Amazônia, e nós temos que liberá-lo, mas foi um prazer falar com o senhor e foi muito bacana a entrevista, porque o senhor explica de uma forma que todo mundo entende. Ótimo dia, bom fim de semana, dentro da medida do possível, que Deus proteja o Brasil e a todos nós, principalmente aos cientistas. Quem não acredita no Deus da forma que eu acredito, acredita no Deus do Spinoza, que foi até excomungado quando ele disse que Deus era a natureza. E não tem cientista melhor do que a natureza, tanto para montar um vírus como esse aí, como para nos ajudar a salvar a própria humanidade dela mesma. Muito obrigado então, professor. Obrigado, Datena. Bom trabalho, foi um prazer. Prazer foi meu.